Nós vamos hoje encerrar uma série de mensagens. A série de mensagens que nós trabalhamos durante todo o mês, esse mês de outubro, que o tema é Ainda há Esperança. Ainda há Esperança. Que estas mensagens venham renovar a sua esperança, fortalecer a sua fé, levar você a olhar para Jesus, porque no Senhor Jesus está a nossa esperança. Em Romanos capítulo 15, versículo 4, diz: porque tudo que está nas Escrituras foi escrito para nos ensinar, a fim de que tenhamos esperança. A palavra de Deus foi escrita por muitas razões, para nos orientar de diversas maneiras, mas uma delas, a palavra de Deus nos traz esperança. Se você perdeu a esperança, se a sua esperança está fraquinha, venha para a palavra, busque a Deus através da palavra, que você vai ver a sua esperança voltar, a sua esperança ser renovada. E hoje, eu queria conversar com você numa história que fala sobre fé e esperança. Em Marcos capítulo 5, se você tem a sua Bíblia aí, abra a sua Bíblia, Marcos capítulo 5, versículo 21, nesta passagem, nós vamos perceber que Deus está trabalhando para renovar a nossa esperança. Deus está trabalhando para renovar a sua esperança. Então, nesta passagem, eu quero compartilhar com você 3 lições sobre fé e esperança. E a primeira lição que eu queria compartilhar, e que fala sobre fé e esperança, é essa daqui. Tem coisas que acontecem para nos aproximar de Deus. E algumas das coisas que acontecem na nossa vida, às vezes são coisas difíceis, muitas vezes situações difíceis acontecem para nos aproximar de Deus. Acompanhe comigo a leitura a partir do versículo 21. O texto diz assim: Jesus voltou para o lado oeste do lago, e muitas pessoas foram se encontrar com ele na praia. Um homem chamado Jairo, chefe da sinagoga, foi e se jogou aos pés de Jesus, pedindo com muita insistência: a minha filha está morrendo, venha comigo e ponha as mãos sobre ela, para que sare e viva. E Jesus foi com ele, uma grande multidão foi junto e o apertava de todos os lados. Tem coisas que acontecem na nossa vida para nos aproximar de Deus. E nós vemos aqui o encontro de Jesus com um homem chamado Jairo. Quem era Jairo? Jairo era um homem importante. Ele era o chefe da sinagoga, era um homem conhecido, era um homem que tinha conhecimento da palavra de Deus, porque afinal ele era o chefe da sinagoga. Ele cuidava ali da programação do culto, da liturgia do culto. Ele escolhia os textos que iam ser lidos, era ele que convidava o pregador, e possivelmente ele muitas vezes era o pregador daquelas reuniões. A sinagoga era mais ou menos como a igreja de hoje, naquele tempo de Jesus. Então, Jairo era um homem que, além de conhecimento, ele tinha autoridade, porque ele era o chefe da sinagoga. Ele era um homem que tinha autoridade, que tinha influência, e que possivelmente tinha muitos recursos. E esse homem que tinha muitos recursos, ele foi até Jesus, ele se jogou aos pés de Jesus, e essa foi uma atitude muito forte, uma atitude muito marcante, ainda mais para um judeu. Jairo se joga aos pés de Jesus e faz um pedido fervoroso. Ali ele está demonstrando humildade e ele está demonstrando adoração.
ele se prostra diante de Jesus, ele está reconhecendo ali a divindade de Jesus, e ele faz um pedido fervoroso, um pedido que demonstra a sua confiança, a sua fé em Jesus e no poder de Jesus. Ele certamente tinha ouvido falar de Jesus, e ele creu em Jesus. Ele ouviu falar dos ensinamentos de Jesus, dos milagres que Jesus fazia, e possivelmente ele pode até ter presenciado alguns desses milagres. E ele creu em Jesus. A esperança desse homem estava em Jesus. Ele estava passando por uma situação muito difícil, mas a sua esperança estava em Jesus. Ele reconheceu que os seus recursos não eram suficientes, embora ele fosse um homem importante, um homem com muitos recursos, alguém que tinha influência. Ele reconhece que naquela situação os seus recursos não eram suficientes para resolver aquele problema. Então ele vai até Jesus, ele se ajoelha diante de Jesus. Isso mostra para nós que os nossos recursos não são suficientes para nós resolvermos todos os nossos problemas. Tem problemas que a gente não consegue, nós precisamos de Deus. E esse problema tão sério, a filha gravemente doente, levou Jairo até Jesus, levou Jairo até os pés de Jesus. Se não fosse esse problema, talvez Jairo não tivesse esse encontro com Jesus. Se não fosse esse problema, talvez Jairo não tivesse a oportunidade de ter essa experiência com Jesus. Por isso, se um problema levou você a orar mais, pode ter certeza que esse problema já abençoou você. Nós somos abençoados pelos problemas, somos abençoados pelas dificuldades, quando elas nos aproximam mais de Deus, quando elas nos levam a confiar mais no Senhor. Porque quanto menos recursos nós temos, mais dependentes de Deus nós nos tornamos. E você sabe, talvez na sua vida tenha situações que você olha e você fala: bom, eu não consigo resolver, eu já tentei de tudo, eu já fiz de tudo, eu já corri de todo lado, eu já conversei, eu já fiz de tudo e eu não dou conta. E então você vai à presença do Senhor em oração, e você busca os recursos de Deus. Preste atenção. Quando uma crise, uma dificuldade, um problema leva você a orar, esse problema já te abençoou. Mas eu queria compartilhar com você uma segunda lição sobre fé e esperança aqui nesse texto. É que a demora é um desafio para a fé. Quando a gente tem um problema grave, a gente fica querendo resolver logo. Muitas vezes nós ficamos ansiosos por ver a solução. E muitas vezes Deus demora. Tem respostas das nossas orações que não vêm imediatamente. Mas a demora é um desafio para a fé. Olhe comigo o versículo 25 em diante. Do 25 nós vamos ler até o 36. Chegou ali uma mulher que fazia 12 anos que estava com uma hemorragia. Veja a cena. Jesus está ali no meio da multidão. Jairo chega, se ajoelha, pede insistentemente, fervorosamente: Senhor, venha na minha casa, porque a minha filha está muito grave, ela vai morrer. E Jesus então vai, e enquanto Jesus caminha, aquela multidão, aquele empurra, você sabe como é que é multidão, não é? A multidão, ela se move, quem está no meio da multidão fica ali, naquele empurra. No meio da multidão surge uma mulher, e essa mulher que está ali no meio daquele empurra, era uma mulher que fazia 12 anos que estava sofrendo. Alguns de nós talvez estejam sofrendo há 2 anos, pode ser que você esteja sofrendo há 3 anos, eu não sei, talvez você tenha um problema que já faz muitos anos, mas aquela mulher, ela tinha um problema que era muito sério, ela tinha um problema que lhe causava um sofrimento verdadeiro, porque já há 12 anos ela não encontrava solução para o seu problema.
mas ela também colocou a sua esperança em Jesus. O seu problema parecia insolúvel, porque ela havia procurado vários médicos, e os médicos, ao invés de ajudarem essa mulher nessa enfermidade, ela tinha um fluxo de sangue, e esse fluxo não terminava nunca, e os médicos, ao invés de ajudá-la, a fizeram sofrer ainda mais. Mas ela colocou a sua esperança em Jesus, assim como Jairo, ela colocou a sua esperança em Jesus. Jairo tinha um pedido urgente, de um problema recente. A mulher tinha um pedido de quem já não aguentava mais esperar. Ela tinha um pedido de uma pessoa que já estava cansada de tanto esperar por uma solução. Ela já havia esperado muito. Veja, a partir do versículo 26. No 25 nós lemos que chegou ali uma mulher que fazia 12 anos que estava com uma hemorragia. 26. Havia gastado tudo que tinha, tratando-se com muitos médicos. Estes a fizeram sofrer muito, mas em vez de melhorar, ela havia piorado cada vez mais. Ela havia escutado falar de Jesus, então entrou no meio da multidão e, chegando por trás dele, tocou na sua capa, pois pensava assim: se eu apenas tocar na capa dele, ficarei curada. Logo, o sangue parou de escorrer, e ela teve certeza de que estava curada. No mesmo instante, Jesus sentiu que dele havia saído o poder. Então, virou-se no meio da multidão e perguntou: quem foi que me tocou? Quem foi que me tocou na capa? Os discípulos olharam para Jesus assim, meio sem entender, e falaram o óbvio: mas Senhor, tanta gente aqui nesse empurra-empurra, tanta gente aqui está apertando de todos os lados, como que o Senhor pergunta quem te tocou? Mas Jesus sabia que ali no meio daquela multidão havia um toque com fé, alguém que tocou nele com fé, alguém que tocou nele com fé e esperança. E Jesus então, versículo 32, ficou olhando em volta para ver quem tinha feito aquilo. Versículo 33. Então a mulher, sabendo o que havia acontecido, atirou-se aos pés dele, tremendo de medo, e contou tudo. E Jesus disse: minha filha, você sarou porque teve fé, vá em paz, você está livre do seu sofrimento. Essa palavra que Jesus usa aqui é uma palavra que tem duplo sentido. Jesus pode ter dito: você ficou curada porque teve fé. Ou Jesus pode ter dito: você foi salva porque teve fé. Tua fé te salvou, ou a tua fé te curou. Essa expressão que Jesus usa aqui é uma expressão que tem esse duplo sentido. E então, essa mulher é milagrosamente curada, porque ela colocou sua esperança em Jesus, mesmo depois de um tempo tão grande, 12 anos sofrendo, e ela já podia ter perdido as esperanças. Mas veja, esse encontro de Jesus com essa mulher atrasou Jesus, porque Jesus parou, perguntou, ficou olhando. A mulher então tomou coragem e, com medo ali, contou tudo o que estava acontecendo. Houve ali uma perda de tempo, e Jesus então abençoou a mulher, disse: olha, parabéns, você foi curada porque você teve fé, e despediu aquela mulher. Isso causou um atraso, e esse atraso causou um problema. Olha o versículo 35. Jesus ainda estava falando, quer dizer, ele estava falando com a mulher, ele estava despedindo aquela mulher. Jesus ainda estava falando quando chegaram alguns empregados da casa de Jairo e disseram: seu Jairo, a menina já morreu, não aborreça mais o mestre. Mas Jesus não se importou com a notícia e disse a Jairo: não tenha medo, tenha fé.
Nós precisamos entender que Deus nunca atrasa. Quando Deus atrasa é porque Ele tem um plano. Quando Deus atrasa, Ele tem um propósito. E todo mundo pensando que Jesus atrasou. E Jairo no seu coração deve ter ficado muito triste pensando, puxa, se essa mulher não aparecesse aqui, tinha dado tempo de Jesus chegar lá em casa. E Jairo então ficou em choque. A gente pode imaginar que Jairo ficou sem reação. Os empregados dizem, seu Jairo, não precisa mais incomodar o mestre, a menina já morreu. E Jairo, ali, olhando para aquela situação, recebendo o choque daquela notícia, não respondeu nada, ficou sem reação. Mas Jesus responde por ele. Jesus diz para Jairo, Jairo, não temas, crê somente. Jairo, não tenha medo, Jairo, tenha fé. Essa não é hora de ter medo, agora é momento de ter fé. A palavra de Jesus reacende a fé de Jairo. A palavra de Jesus renova a esperança de Jairo. Jesus concede a fé, Jesus sustenta a fé e Jesus aumenta a nossa fé. Ele é o autor e consumador da nossa fé. Toda a fé que nós temos para crer foi Ele que nos deu. E é Ele que nos sustenta crendo. Mesmo quando não há mais esperança, a gente continua crendo. E é Ele que aumenta a nossa fé quando nós precisamos de mais fé. Onde há fé, sempre há esperança. Jesus então dispensa a multidão e vai à casa de Jairo. E aí então eu quero compartilhar a terceira lição sobre fé e esperança. É que a nossa fé é testada por situações que pioram. Não sei se você já percebeu isso. Que tem momentos em que um problema não vem sozinho. Tem momentos que você está no meio de um furacão e você pensa, puxa, o meu problema é tão grande, o que eu faço? Aí vem uma notícia de um outro problema para complicar. E daqui a pouco mais outro problema, e parece que vira uma bola de neve. E você fala, mas Senhor, ao invés de melhorar, está piorando. Mas preste atenção, a nossa fé é testada por situações que pioram. A menina está gravemente doente. De repente vem a notícia de que ela morreu. Más notícias são ladrões de esperança. Quando vem más notícias, a gente fica abalado. E às vezes a gente pensa, mas eu estava com tanta esperança que ia dar certo, agora piorou. Más notícias são ladrões de esperança. Mas Jesus não se importa com más notícias. Ele vira para Jairo e diz, Jairo, não temas, crê somente. Versículo 37. Jesus deixou que fossem com ele Pedro e os irmãos Tiago e João e ninguém mais. Quando entraram na casa de Jairo, Jesus encontrou ali uma confusão geral, com todos chorando alto e gritando. Então ele disse, por que tanto choro e tanta confusão? A menina não morreu, ela está dormindo. Então eles começaram a caçoar dele. Mas Jesus mandou que todos saíssem, e junto com os 3 discípulos e os pais da menina, entrou no quarto onde ela estava. Preste atenção, nem a morte limita o poder de Jesus. As palavras de Jesus sempre dão esperança. Quando ele diz não tenha medo, tenha fé. Quando ele diz ela não morreu, ela está dormindo. Jesus está usando a sua palavra para alimentar a esperança no coração de Jairo. Versículo 41. Acontece uma coisa maravilhosa. Versículo 40. Mas Jesus mandou que todos saíssem,
E junto com os 3 discípulos e os pais da menina, entrou no quarto onde ela estava. Pegou-a pela mão e disse: Talita cumi, que quer dizer, menina, levante-se. No mesmo instante, a menina que tinha 12 anos, levantou-se e começou a andar. E todos ficaram muito admirados. Então Jesus ordenou que de jeito nenhum espalhassem a notícia dessa cura, e mandou que dessem comida à menina. A expressão logo, imediatamente, no mesmo instante, essas expressões aparecem no Evangelho de Marcos para demonstrar que há coisas que Deus faz que são imediatas e que revelam o seu grande poder, revelam o poder de Jesus. Mas coisas imediatas acontecem muitas vezes depois de um grande atraso. Aquela mulher teve um atraso de 12 anos, aquela menina por um atraso talvez de minutos. Mas Jesus age e milagres acontecem instantaneamente. Jesus cura aquela menina, e ele poderia não ter curado, e se ele não curasse, ele continuaria sendo Deus. Nós não servimos a Deus por causa das coisas que ele faz, nós servimos a Deus por causa do que ele é. Tem muitos e muitos problemas Deus tem resolvido na nossa vida, mas tem alguns problemas que Deus não resolve, tem alguns problemas que ficam insolúveis. E aí, Deus continua sendo Deus, porque nós não o servimos por causa do que ele faz, nós o servimos pelo que ele é. E ele, com a sua misericórdia, ele muitas e muitas vezes tem respondido às nossas orações. Quando ele tem um plano, quando ele tem um propósito, ele diz sim. E quando ele tem um plano e um propósito, às vezes ele diz não. Mas ele sempre está cuidando, abençoando e concedendo graça aos seus filhos. Mas ali, naquela situação de emergência, de perigo imediato, diante da morte, Jesus revela o seu poder, mostrando que para o Senhor Jesus não existe impossível. Não existe impossível para ele. E eu queria perguntar, tem alguma coisa na sua vida, ou na sua casa, tem alguma coisa que precisa reviver? Tem algum problema cuja solução está demorando, como a solução daquela mulher? Na sua vida tem algum motivo de sofrimento que está fazendo você perder a esperança? Ou você está diante de Deus e dizendo: Senhor, é urgente, eu preciso de uma solução para já, eu não sei mais o que fazer. Em uma coisa ou em outra, numa situação ou em outra, Jesus é a nossa esperança. Jesus vai até aquela menina, toma a menina pela mão e diz: menina, levante-se. E ela se levanta no mesmo instante. Todo mundo já tinha dito que ela morreu. Os empregados foram falar para Jairo que ela tinha morrido. As pessoas que estavam na casa estavam lá chorando, dizendo que ela tinha morrido. Mas quem dá a última palavra sempre é o Senhor Jesus. Porque quando Jesus diz não, é não, e quando ele diz sim, é sim. E quando todo mundo já deu uma palavra, a palavra que nós queremos ouvir é a palavra do Senhor Jesus. Todos os médicos já disseram não, mas se o Senhor Jesus disser sim, é sim. A última palavra é sempre do Senhor. Nós podemos ouvir o não das pessoas, nós podemos ouvir o não numa entrevista de emprego, nós podemos ouvir um não num pedido de aumento de salário, nós podemos ouvir um não na notícia de um exame que nós esperamos, nós podemos ouvir nãos em muitas situações, mas a última palavra é sempre do Senhor Jesus. Enquanto Deus não falou com você, não perca a esperança. Ele é a nossa esperança. Se Ele abrir o mar, como diz um cântico, se Ele não abrir o mar, Ele vai nos fazer andar por sobre as águas. Se Ele não resolver o meu problema, Ele vai me dar graça para viver
numa situação difícil, e vai me abençoar, e vai me fortalecer a fé, e vai me conduzir nos seus caminhos, até o dia em que eu me encontrarei com Ele, até o dia em que eu o verei face a face, e Ele então vai me dar todas as explicações que eu não tive nessa vida. A última palavra é sempre do Senhor Jesus. Por isso, Ele é a minha esperança, Ele é a sua esperança. Se Ele diz sim, ou se Ele diz não, Ele é Deus, Ele continua sendo Deus, Ele é o nosso Deus, nós o servimos e o serviremos, como aqueles moços que foram jogados na fornalha ardente, os amigos de Daniel que se recusaram a se ajoelhar diante do ídolo que o rei colocou para ser adorado. E eles disseram para o rei: ó rei, nós não adoraremos essa estátua, porque nós servimos a um Deus que nós amamos. Se Ele quiser nos livrar, muito que bem, mas se Ele não quiser nos livrar, não tem importância, nós morremos, mas nós não vamos adorar a sua estátua. Nós confiamos no Senhor, Ele é a nossa esperança, o Senhor sempre tem o melhor para as nossas vidas. Ou Ele resolve o problema, ou Ele nos dá graça para nós caminharmos apesar do problema. Se Ele não abrir o mar, Ele vai nos fazer andar por sobre as águas. Amém. Feche os teus olhos. Você está vivendo uma situação em que você precisa de esperança. Você está vivendo numa situação parecida com a da mulher, que já fazia muito tempo que não tinha solução. Ou você está com um problema urgente, uma causa urgente para levar ao Senhor. E você diz: Senhor, eu preciso de uma resposta. O problema é urgente. Por favor, Senhor, seja qual for o seu problema, Jesus é a nossa esperança. É Ele que tem a última palavra. Ele é o Todo-Poderoso, aquele que pode todas as coisas. Para Ele não há impossíveis. Por isso, a nossa esperança está no Senhor. Senhor, por favor, ajuda os meus irmãos que estão passando por lutas e dificuldades. Ajuda aqueles meus irmãos que têm uma causa urgente diante do Senhor. Ajuda aqueles meus irmãos que já estão perdendo a esperança, porque a solução está demorando. Revela-te, Senhor, como aquele que não liga para más notícias. Revela-te, Senhor, como Deus do impossível, e vem em socorro dos meus irmãos. Ó Deus, nós te pedimos, por favor, vem socorrer aqueles que estão precisando do teu socorro. Vem, Senhor, responder as orações daqueles que estão precisando de uma resposta. Vem e mostra, Senhor, o teu amor e o teu poder. Revela a tua graça, segura na mão dos meus irmãos e caminha com eles, com a tua presença. Em nome de Jesus é que nós oramos. Amém.